Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, 1º de fevereiro. E estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre febre amarela. É quinta-feira, tem receita. Hoje vamos aprender a preparar um bolo formigueiro. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna, no quadro Receita do Dia. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você terá a oportunidade de responder a nossa pergunta de hoje e também mandar sua dúvida através da nossa linha interativa. Fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E o nome febre amarela se refere ao sintoma da icterícia, que é quando a pele ela adquire ali a coloração amarelada, apresentada por alguns pacientes da doença. O vírus ele é transmitido por mosquitos infectados e causa ali, em alguns casos, a febre hemorrágica. Os sintomas da febre amarela incluem dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômitos e fadiga. E olha só, o número de casos confirmados de febre amarela aqui no Brasil subiu para 213, isso de julho do ano passado até a última terça-feira, dia 30 de janeiro. E segundo o Ministério da Saúde, esse dado, e quase metade dos registros está concentrada em São Paulo. O estado confirmou até o momento 108 pacientes com a infecção. E para nos ajudar a entender muito mais sobre o tema, tirar suas dúvidas sobre o tema em debate, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com Paulo Batista. Dr. Paulo é infectologista do Hospital Guararapes e também professor de doenças infecciosas da Universidade de Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Margarete de la Pointe. Margarete é enfermeira e técnica do programa de imunização do Recife. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas a partir de agora vamos assistir uma reportagem que mostra que em Pernambuco foram registrados alguns casos suspeitos de febre amarela. Entenda cada caso. Confira. Na maioria dos casos, os sintomas da febre amarela incluem febre, calafrios, perda de apetite, náuseas, dores de cabeça e dores musculares, principalmente nas costas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, neste ano em Pernambuco, somam-se 4 notificações de pacientes suspeitos com a doença. Das 4 suspeitas, 2 foram descartadas. Uma delas foi uma mulher de 37 anos que veio de São Paulo. O resultado deu negativo para a doença. O outro caso foi de um homem de 54 anos que veio de Brasília. O caso também foi descartado. É importante ressaltar que Pernambuco não é área de circulação do vírus da febre amarela. O vetor de transmissão da febre amarela é o mosquito Sabetes e o hemagogos, que é um vetor silvestre, certo? Ele não circula aqui nas nossas áreas urbanas, então esse caso ele não vai repercutir em outros casos. Ele vai ser um paciente, quem vai dar toda a assistência a ele para que ele evolua para a cura, mas que ele não vai repercutir em outros casos porque falta um elemento que é o mosquito Sabetes e o mosquito hemagogos. Os postos de vacinação do Recife geralmente aplicam 2.000 doses da vacina contra a febre amarela por mês. Essas vacinas são repassadas pelo Estado para cada município. A coordenadora do Programa de Imunização do Recife, Elizabeth Azobel, fala quais os locais de risco do país onde se tem mais incidência da doença. Com exceção dos estados do Nordeste, todos os estados já estão com recomendação. E o Nordeste ainda tem uma parte da Bahia, que já tem recomendação, e o Maranhão e o Piauí, que também eles são considerados a entrada da floresta amazônica, e aí já tem indicação também para fazer a vacina. A vacina está disponível para as pessoas que vão viajar. Nos postos de vacinação estão sendo exigidos documentos que comprovem que a pessoa tem passagem comprada para os locais de risco. Não tem vacina para todo mundo, por isso existe essa exigência. É bem necessário a gente comprovar a passagem, porque a gente não tem vacina para todo mundo. Se a gente for vacinar o pessoal que não vai viajar, vai faltar vacina
para o pessoal que realmente precisa, que é quem vai se deslocar para essas áreas. E assim, o idoso, é importante o idoso fazer uma avaliação médica para que se veja o risco-benefício da vacina, o risco das reações e o benefício da vacina, para ele fazer a vacina. Não só o idoso, a gestante também pode fazer a vacina, mas ela também tem de ser avaliada o risco-benefício. Pois bem, daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações. É o momento de você manter a calma. Se vai viajar, você procurar uma unidade de saúde para fazer essa vacina. Daqui a pouquinho vamos te explicar muito mais, né, sobre o tema, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para você participar, interagir, mandar a sua dúvida e também responder a nossa enquete que vamos lançar a partir deste momento. Vamos conferir juntos qual a pergunta de hoje da enquete. Você vai ligar para responder para a gente a seguinte pergunta. Olha só, a enquete vai ser lançada a partir deste momento. Enquete lançada, e você acredita que o surto de febre amarela pode atingir, né, vai atingir Pernambuco? Sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa, já está disponível para você ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também aproveitar a oportunidade de mandar sua dúvida sobre o tema. Tem dúvidas também? Manda através da internet, temos um espaço lá no Facebook, a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, você pode acessar, responder também a enquete, mandar sua dúvida, deixar seu depoimento, que vamos ler daqui a pouquinho ao vivo aqui no nosso programa. Participe também, né? Você pode participar através do nosso WhatsApp, o número mudou, então vamos repetir mais de uma vez aqui esse número. O número novo, que é o 99177-4828, 99177-4828. Tem dúvidas? Manda, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema. E olha só, vamos esclarecer algo muito importante também sobre a febre amarela, que além de não serem responsáveis pela transmissão da febre amarela, os macacos eles ajudam a mapear a presença do vírus no ambiente. Ao confirmar a morte de um macaco, por exemplo, pela doença, as equipes de vigilância sanitária e controle de zoonoses, elas conseguem mapear essas áreas de riscos e começam a organizar campanhas de vacinação. A febre amarela, que fique bem claro, ela não é contagiosa. Isso significa que os macacos não transmitem diretamente a doença, assim como ela não é transmitida diretamente de um humano, né, para o outro. A partir de agora vamos aprender mais sobre o tema, vamos esclarecer todas as dúvidas sobre febre amarela, mas desde já quero dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no nosso estúdio. Margarete de la Pointe, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, bom dia. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Paulo Batista. Dr. Paulo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite. É um tema, né, que está bem em alta, sendo bem debatido e cercado de dúvidas. Muitas dúvidas que as pessoas ligam os telejornais, né, ligam a televisão assistindo aos telejornais e verificam, né, esse aumento no número de casos, de notificações, casos suspeitos, o número de mortes também que chegou a 81 óbitos aqui no nosso país, é o último dado divulgado pelo Ministério da Saúde. É um momento de se acender um alerta para a nossa região também, doutor Paulo? Ou a gente tem que ir com calma e separar as coisas? Não, a gente tem que ir com calma e separar as coisas, né? Faz muito tempo que não tem febre amarela em Pernambuco. E no Brasil a febre urbana foi de 1942, quase 70 anos, né? E, na verdade, a gente assiste os jornais a nível nacional e fica assustado porque vê como se tivesse acontecido na casa da gente. Mas não é, está acontecendo nessas regiões que são notificadas. Aqui não existe um mosquito, né, que transmite a febre amarela circulando. Então, existe o Aedes aegypti, mas aí para a febre urbana. Mas todos os casos foram febre silvestre. Então, não existe o mosquito, não tem casos confirmados aqui na nossa região. Então as pessoas precisam ficar mais tranquilas. Esses casos suspeitos que acompanhamos foram pessoas que tiveram contato, né, com outros estados, contraíram a doença, vieram para cá, mas já foi descartada a possibilidade de ser febre amarela. Mais um motivo para ter tranquilidade em Pernambuco, né, Margarete? Sim. Em relação à imunização, né, a gente tem essa informação de que aqui na região metropolitana do Recife existe já essa imunização, principalmente para quem vai viajar. Aí para não criar, né, essa expectativa e superlotação nesses espaços,
Qual a orientação que a Prefeitura do Recife está repassando para as pessoas? A orientação é que será ofertada vacina às pessoas que realmente vão para a área de risco, né, considerada área de risco. Aí sim a vacina vai ser ofertada. E hoje a gente vê como área de risco, principalmente São Paulo, né, doutor? Tem um grande número de casos e a gente lembra que não é febre amarela urbana, né? Tem a diferença febre amarela urbana, silvestre? Vamos explicar para quem está em casa? A febre amarela silvestre é aquela que adquire o mosquito da floresta, o indivíduo mora próximo à floresta ou entra na floresta e o mosquito pica, ele transmite a febre amarela, não é? Do mesmo jeito que transmite para os macacos. Por isso que os macacos são tão importantes, porque eles são sentinelas. Na hora que morre o macaco, a população entra em alerta que o vírus está ali. E a febre urbana não. O macaco, o mosquito vai picar uma pessoa que está com febre amarela e transmitir para outro ser humano, né? O mosquito contaminado. Mas, por enquanto, no Brasil ainda não existe nenhum caso de febre transmitido pelo mosquito que picou uma pessoa doente e picou o sadio. A gente tem uma participação, né? A nossa equipe de reportagem foi até as principais ruas aqui da região metropolitana do Recife. Tinha muita gente com dúvidas, né? É o momento da gente esclarecer, a gente aproveita a oportunidade para esclarecer. Você que está em casa ainda pode interagir. 3424-1547, liga pra gente, manda sua pergunta. E agora a gente vai conferir uma dúvida que veio lá da rua, né? Das principais ruas aqui do Recife. A gente tem uma participação, a gente vai conferir agora de quem é essa pergunta. Qual a pergunta, né, afinal? Qual a dúvida do telespectador? Os macacos oferecem algum risco para a nossa saúde? Essa é uma dúvida comum, uma dúvida muito frequente. A gente vê também alguns casos das pessoas agredindo os macacos, pensando que eles são os principais vetores da doença. Complementando a pergunta, né, doutor? Eles oferecem algum risco a nós, humanos? Não, na verdade, eles não oferecem risco aos humanos. Eles são vítimas da febre amarela como os humanos. E muito mais do que eles são muito mais frágeis para a febre amarela do que os seres humanos. Na verdade, eles são nossos aliados, né? A partir do momento que o macaco morre de febre amarela e se faz exame e comprove que ele morreu de febre amarela, se sabe que ali tem mosquitos que estão transmitindo a febre amarela. Então vai se vacinar toda a população que mora perto daquela área. É montado um calendário de vacinas, né, nessas áreas. Aqui no Recife, em relação a essa imunização, aumentou muito a procura? Como é que é a realidade hoje aqui para a gente compreender melhor? E onde é que tem, né? Tem alguns postos de referência? Temos 8 postos de referência distribuídos nos 8 distritos sanitários. E a procura está sendo muito grande, né? E realmente esperamos que quem vá fazer essa procura realmente tenha a indicação para tomar a vacina. Né? Para isso foi colocado alguns critérios, né? Que tem que mostrar o bilhete de passagem ou algo que comprove hospedagem. Assim, estamos fazendo diariamente em torno de quase 1.000 doses por dia. Essas doses, elas foram fracionadas, né? Por conta da grande demanda. Aqui no Recife, não? Não, Pernambuco não entrou para as doses fracionadas, né? Porque, na verdade, o quantitativo de vacinados aqui é diferente das áreas de risco. Ok, por falar em vacina, tem outra dúvida que veio lá, né? Da rua, um telespectador atendeu ao pedido da nossa equipe, deixou a dúvida dele, que pode ser a dúvida de muita gente que está acompanhando esta edição do programa falando sobre febre amarela. Vamos conferir de quem é essa próxima pergunta, próxima dúvida. Eu gostaria de saber se todo mundo precisa se vacinar. Será que todo mundo precisa se vacinar? Não. No momento não, né? No momento só aquelas pessoas que vão viajar para a área de risco. É bom também estudar, né, os efeitos colaterais dessa vacina também, né, doutor? Tem que levar em consideração isso. Com certeza. É importante saber que vacina, igual a qualquer remédio, né, tem os efeitos colaterais. Então, se você toma vacina precisando dela e tem um efeito colateral, está justificado, né? Porque o risco da doença era maior do que você ter efeito colateral. Mas quando você toma sem necessidade, é a mesma coisa que você tomar um antibiótico sem necessidade, tomar qualquer outro medicamento sem necessidade, ele pode lhe fazer mal e não vai trazer nenhum benefício. Então, vacina só para quem vai realmente, por enquanto, viajar para locais de risco. Tem que preencher alguns critérios que ficaram bem claros, né, na explicação da Margarete, mas tem outra pergunta, outra dúvida. Vamos conferir qual pergunta será essa próxima. Vamos lá. Quem não pode se vacinar, se protege como? Eita, aí
É uma pergunta interessante, né? Porque a gente fala que tem que obedecer um critério para se vacinar. Quem não está com esse perfil, né? Quem não atende a esses critérios, vai se proteger de que forma? Com o uso de repelentes, né? E roupa que possa cobrir todo o corpo. Os cuidados, na verdade, no caso não é urbana ainda, é silvestre, mas os cuidados é o mesmo que a gente tem contra dengue, contra chikungunya, contra zika. E só lembrando, um fato interessante é que o ano passado morreu mais pessoas de dengue e chikungunya do que da própria febre amarela, certo? Embora a alerta da febre amarela é maior porque existe uma vacina que protege. Então, mas no caso da dengue e da chikungunya, não. Então, é importante que, se você não pode tomar vacina, mas independente disso, contra a dengue e chikungunya, é você usar roupas de manga comprida, roupas claras que não atraem o mosquito, e passar repelente nas partes expostas e passar repelente também na roupa. É importante também cuidar na área, né? Do quintal, aqueles mesmos cuidar da sua né? casa e cuidar da casa do seu vizinho, porque aquela história a casa do meu vizinho não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque o mosquito vai ser criado lá e vai para sua casa. A Prefeitura do Recife, ela tem um programa, né, de incentivo a que as pessoas elas se preocupem em erradicar o mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, né, outros mosquitos também. É uma ação permanente que a população precisa abraçar, não só cobrar do poder público, né? Cada um tem que fazer sua parte. Tem sim, tem o programa da vigilância, né, que a gente tem a vigilância epidemiológica, né, que lá, né, eles ficam responsáveis para orientar. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta, também é sobre o mosquito, a dúvida, vamos ver agora a próxima pergunta sobre o tema febre amarela. Confira. Eu gostaria de saber se o mosquito da dengue também transmite febre amarela. Pergunta interessante, porque a gente viu, né, ouviu muito falar que o Aedes aegypti ele transmite zika, chikungunya, dengue. Febre amarela, será que também esse mosquito ele pode transmitir, doutor? O mosquito da dengue pode transmitir a febre amarela também, mas só lembrando que a febre amarela é urbana, e atualmente no Brasil não existe febre amarela urbana. Então o mosquito da dengue está transmitindo a dengue e, por enquanto, a chikungunya, que é grave também, então tem que ter cuidado contra ele. E continua, né, transmitindo. Continua transmitindo. As pessoas precisam ter cuidado. Em relação ao mosquito Aedes aegypti, né, dengue, chikungunya e zika vírus não tem vacina ainda, não tem imunização. Então tem que ser esses cuidados que foram ditos, né, repelente, cuidar do quintal e muitos outros cuidados. Não tem ainda essa vacina. Existe a vacina contra a dengue, né, mas ainda não está disponível no serviço público. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje, aqui no nosso programa, estamos falando sobre febre amarela. E a partir de agora, vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, ótima quinta-feira para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a gente traz uma informação do site O Globo. Febre amarela, número de mortes sobe de 20 para 53 em uma semana. Esses números estão num boletim divulgado no último dia 23 de janeiro pelo Ministério da Saúde. Nesse mesmo período, o número de casos notificados teve um aumento considerável de 470 para 601. Já o número de casos confirmados de febre amarela passou de 35 para 130. Os casos confirmados estão distribuídos entre 3 estados brasileiros. São eles Rio de Janeiro, com 18 casos, Minas Gerais, com 50 e São Paulo, com 61. A Subsecretaria de Vigilância de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, inclusive confirmou 8 mortes ocorridas por febre amarela. Agora a gente volta ao estúdio para saber mais informações sobre o assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente vai atualizar essas informações. A Tânia trouxe até o dia 23, mas temos aqui uma notícia que foi recentemente divulgada. Na última terça-feira,
teve, né, a divulgação de um novo boletim sobre febre amarela. O Ministério da Saúde divulgou os seguintes números para você que está em casa. Subiu, sabe para quanto? Para 213 casos de febre amarela aqui no nosso país. Isso de julho do ano passado até a última terça-feira, dia 30 de janeiro. O Ministério da Saúde divulgou também, né, 81 pessoas morreram por conta da febre amarela aqui no nosso país. 81 óbitos. E desses casos que a gente falou, 213 em todo o país, em São Paulo, né, São Paulo concentra a maior quantidade de casos de febre amarela, né, são 108 pacientes infectados por febre amarela no estado de São Paulo. Aí segue Minas Gerais e outros estados também. Agora a gente tem um quadro no nosso programa onde a gente esclarece o que é mito e o que é verdade sobre o tema debatido. Por ser um assunto agora recentemente debatido, muito falado, né, febre amarela, muita gente está recorrendo à internet como fonte de pesquisa. Lá tem verdades sobre o tema, essas verdades ajudam a compreensão do assunto, mas também tem muitos mitos, muitas notícias falsas. Então, para você que está em casa, ficar atento, né? E ficar sabendo um pouco mais sobre a febre amarela, vamos mostrar aqui no nosso telão algumas afirmações e com a ajuda dos convidados vamos compreender, será que é verdade ou será que é um mito? A primeira afirmação diz o seguinte: todos os casos notificados nos últimos meses são de febre amarela silvestre? Mito ou verdade? É verdade, não é? Todos os casos de febre amarela ocorreram em indivíduos que entraram na floresta ou moram na floresta e foram contaminados pelo mosquito que transmite a febre amarela. Aí a pessoa que está em casa nos acompanhando fala que não mora próximo à área com muito verde, né? Não mora próximo à floresta, por exemplo. Aí deve se preocupar menos, doutor, porque não se trata de um caso de febre amarela urbana, é silvestre, então por isso eu devo ficar mais tranquilo? Veja ou não bem, necessariamente? a partir do momento que é detectado um caso de febre amarela silvestre, aumenta o risco dela se tornar urbana. Por isso que aí você começa a vacinar toda a população, né? Não só quem tem contato com floresta, mas toda a população da cidade. Ok, vamos ao próximo ponto. Outra afirmação, será que é mito ou verdade? Se eu não moro, né, numa área de recomendação de vacina e não vou me dirigir a essas áreas, não preciso me vacinar? Se eu não moro lá na área onde tem, né, essa recomendação para vacinas, também se eu não vou para lá, posso ficar tranquilo, não preciso me vacinar, não preciso entrar em pânico, né? Acho que é um momento muito propício para a gente falar isso, né, Margarete? Exatamente. Se não mora em área de risco, não há necessidade de ser realizada a vacinação. Ok, vamos ver outra afirmação, bem comum na internet essa afirmação, e a gente vai descobrir se trata de uma verdade ou de um mito. O macaco doente em contato com um humano pode transmitir a doença, doutor? Não, macaco não transmite a doença, nem mesmo o ser humano transmite para o outro. Quem transmite a doença é o mosquito contaminado com vírus. Então o macaco, ele sinaliza que a febre amarela está ali, que tem mosquito contaminado. Então ele é um aliado nosso. Então quem está em casa, né, e quem está acompanhando também o programa tem um bom alcance através da internet, não vá, né, agredir os macacos, pensando que eles são os principais vetores da doença. Isso fique bem claro que exista essa conscientização. Pois é, se você tira os macacos, como é que a gente vai saber se tem mosquito contaminado naquela área? Então é importantíssimo o macaco, nesse momento. Ok. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação, vamos aprender, mito ou verdade, que nenhuma mulher grávida ou que esteja ali amamentando deve ser vacinada contra a febre amarela. Mito ou verdade? No caso das mulheres grávidas, deverá procurar o seu médico assistente que acompanha para fazer a indicação da vacina. Né? E em caso de mães que estão amamentando, criança abaixo de 6 meses, não é indicada a realização da vacina. Ok. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade? Passar repelente previne, né, contra a febre amarela? Mito ou verdade? Só o repelente, doutor? Bem, na verdade, quando você passa o repelente, você previne a picada do mosquito que transmite a febre amarela, mas não a febre amarela. Né? E aí os cuidados devem ser, contra a picada do mosquito, deve ser permanente, porque a gente não tem febre amarela, mas tem dengue e chikungunya.
e Zika. Existe aplicação, né? É necessária, né? A recomendação aqui é clara para se fazer a aplicação do repelente, mas precisa também fazer a reposição, né? Não passou uma vez, vai ficar usado o dia todo. Exato, você deve seguir a orientação do próprio repelente. Alguns de 4 horas, alguns de 6 em 6 horas. Não deixa de ser uma droga, um medicamento, então você não deve usar para dormir. Para dormir é o mosquiteiro, certo? Cortinado. E em crianças, passar em uma área mínima possível, então cobrir roupa, passar repelente em cima da roupa e passar na área exposta. Lembrar que a hora mais perigosa para o mosquito da picada do mosquito é no início da manhã e no fim da tarde. Ok, vamos à próxima tela. Outra afirmação, mito ou verdade que preciso tomar a vacina a cada 10 anos? Não, agora não tem mais indicação de ser realizada a vacina a cada 10 anos. Toma uma só vez e fica para o resto da vida. Imuniza para o resto da vida. Só no caso quando ela é fracionada, né? Que não é o caso aqui de Pernambuco, mas quando tem essa dose, ela é dividida, é preciso estar tomando, parece que a cada 8 anos. 8 anos. Na verdade, essas vacinas divididas, como outras vacinas, você fica acompanhando aquela população, né? Vacinada. Então, faz 8 anos que os indivíduos tomaram a fracionada e estão protegidos ainda. Pode ser que de repente seja 9, 10, não existe ainda a indicação. Agora, lembrar que apesar da Organização Mundial de Saúde afirmar que só existe uma dose, que uma dose cobre pela vida toda, alguns países não aceitam essa informação. Então, se você for para o exterior, tem que procurar saber para que país tem, se ele aceita só uma dose ou só que você precisa tomar o reforço depois de 10 anos. Porque o exterior, quando se fala África, né, e alguns países da América do Sul, onde tem a circulação ainda da febre amarela, ou tem um pedido, né, de outros países também? Alguns países, com medo que a gente leve a febre amarela para eles pedem que você chegue lá vacinado. Aí se chega lá, né, com essa passagem, passaporte, pode procurar algum posto de saúde que faz a imunização no Recife, e esse paciente ele vai ter essa liberação, né, da vacina? Sim, desde que comprove, né, a sua viagem. E assim, lembrando também, se vai fazer viagem internacional, vai haver a necessidade de fazer a troca do cartão. Né, procurar a Anvisa para realizar a troca para o cartão internacional. Ok, vamos ver qual é a próxima informação. Temos aqui outra tela. Será que é verdade que os idosos eles não podem tomar a vacina? Tem uma contraindicação para o idoso? Mito ou verdade? A questão dos idosos, ele só poderá tomar a vacina se, dependendo da avaliação do seu médico, tendo a indicação. Por que, né, essa contraindicação, doutor? É porque muito forte, né, essa vacina. Porque o idoso, a imunidade dele vai caindo, né? A resposta imunológica. Então, vai depender do estado de saúde dele, se ele tem alguma doença debilitante ou não, ou se o risco de pegar febre amarela para onde ele vai é muito grande. Aí você afere o risco-benefício e define se vai vacinar ou não. Senão, ele vai sem a vacina e tenta se proteger da picada do mosquito. Essa vacina, né? Geralmente as vacinas elas são de vírus vivos, vírus mortos. Como é que a gente compreende a composição? Vírus atenuados. Atenuados, né? Que são vírus... Vivos, né? Vivos mais fracos. Mais fraco do que o vírus que causa a doença. Próxima tela, vamos ver, conferir, né? Vamos conferir se é mito ou verdade a próxima afirmação. Vamos seguir aqui. Olha só, mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina, tem o risco de contrair a doença? Se fez a primeira imunização, teve um reforço também após isso, corre o risco de contrair a febre amarela? É 100% segura essa vacina? Nenhuma vacina é 100% segura, né? Mas... ela protege 98% dos vacinados. Quando você toma a segunda dose, praticamente chega perto de 100%, né? Mas uma dose já é suficiente para proteger a população. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só. Quanto mais doses da vacina eu tomar, mais protegido eu fico? Mito ou verdade? Não, somente uma dose é necessário para garantir. O que não vai acontecer? acontecer? A pessoa querer, né, todo ano tomar a vacina. É porque a vacina, como a gente estava conversando, é um vírus vivo atenuado. Quando você toma aquela dose, você cria anticorpos contra ele. Na hora que você toma a segunda dose, esses anticorpos vão matar a vacina. Certo? Então... Ok. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só,
Corro mais risco de pegar a febre amarela em um lugar lotado, né, com muita gente, já que as pessoas elas podem estar infectadas ao meu redor? Mito? Não. É um mito, né? Porque na verdade a circulação do mosquito, né? O mosquito mordeu uma pessoa doente e mordeu um sadio. Lembrar que 48 horas antes de você apresentar os sintomas, você já tem um vírus circulando, né? Então você já pode transmitir. Ok, vamos ver outras participações. Tem muita gente com dúvidas, por isso que a gente está trazendo esse tema para debate. Você pode participar 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Nosso WhatsApp também já está disponível, 991774828. Aproveita aí a oportunidade, manda sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora tem mais perguntas que chegaram das ruas. Vamos ver de quem é a próxima pergunta e qual é a próxima pergunta sobre o tema em debate. Confira. Olá, eu gostaria de saber se os sintomas da febre amarela se parecem com outro tipo de doença. Olha só, dá para confundir, né, os sintomas da febre amarela com outros sintomas de outras doenças, doutor? A fase inicial, né, que é daquela de febre, dor de cabeça, náusea, vômitos, diarreia, dores no corpo, você pode confundir com uma gripe, pode confundir com dengue, com a própria chikungunya, né? E a fase mais grave, a fase ictérica, você confunde com hepatite, com todas as doenças que dão inflamação no fígado. Essa fase é um pouco mais aguda, pode ter falência de órgãos, doutor? Pode trazer algo mais complicado? O grande problema da febre amarela é que ela agride muito o fígado, né? E o fígado é o órgão, é uma usina que a gente tem dentro da gente que metaboliza todas as substâncias. Então, na hora que ele para de funcionar, aí todo o sistema, aí ocorre agressão ao rins, ocorre agressão ao cérebro, então é muito grave. E o diagnóstico da doença, como é que se chega, né? Tem algum tipo de exame que vocês realizam nesse paciente para chegar a esse diagnóstico? Porque dos casos, né, que foram suspeitos, que chegaram aqui no nosso estado, foram descartados. Nos primeiros dias, onde tem um vírus circulando ainda, você pode fazer a identificação do vírus, né? Senão, você faz o que a gente chama de sorologia, que é identificar os anticorpos que o organismo produz específico para aquele vírus. Ok, voltando agora para o tema vacina, tem uma participação aqui através da nossa fanpage. Bruna Silva quer saber se a vacina, quando ela é fracionada, ela é menos eficaz? Na verdade, houve, né, estudos né, anteriormente em relação a fracionamento da vacina. E, assim, vai depender, né, da questão da região também, né, que foi feito os estudos. Mas, assim, tem a eficácia comprovada. Ok, falamos agora do diagnóstico, né, da febre amarela. Já vem uma pergunta aqui sobre tratamento, né? Tem um tratamento específico para esse tipo de doença? Não, porque não existe uma medicação que atue no vírus, né? Então, o tratamento é todo o que a gente chama de tratamento de suporte, né? Tratar todas as consequências que ele traz para o organismo, né? Tentar ajudar o rins a funcionar, tentar ajudar o fígado a funcionar. Todos são dar sangue se a pessoa tem muita hemorragia. A doença, ela tem alguns estágios, doutor? Um estágio com sintomas os sintomas brandos e depois vai se agravando com o passar do tempo? Na verdade, ela funciona mais ou menos como uma dengue também. Ela tem aquela fase inicial de febre, dor no corpo, tudo. Aí no terceiro para o quarto dia a pessoa se sente um pouco melhor, né? Aí vem a fase mais grave, que é justamente quando ocorre a agressão do fígado, a fase ictérica. Ok. Você que está em casa, tem dúvidas, participe conosco, mande sua dúvida, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Mas agora vamos a outra pergunta, outra dúvida que chegou das ruas da região metropolitana aqui do Recife. Vamos conferir a partir deste momento a próxima pergunta. Qualquer pessoa pode contrair a febre amarela? Qualquer pessoa pode contrair a febre amarela ou tem algumas pessoas que têm mais anticorpos, né? Tem mais imunidade e não contrai a febre amarela? Não, teoricamente qualquer pessoa. Acho que não contrair seria as vacinadas. Né? Em relação à faixa etária, doutor, é mais grave quando atinge crianças ou independente de faixa etária, a doença ela é considerada grave e precisa de atenção? É uma doença grave, né? Eu acho que a alerta tem que ser para todas as faixas etárias, né? Agora, geralmente, dependendo da situação de saúde do indivíduo, né? Se ele tem alguma outra doença que a gente, não é? Tem uma diabetes ou é imunodeprimido,
tem AIDS, tem outras doenças que mexem com a imunidade, e aí a doença pode ser mais grave. Uhum. Enquanto a imunização, as crianças também que vão viajar para essas áreas, elas precisam ser imunizadas? Sim, crianças a partir de 9 meses, elas precisam ser. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre febre amarela. Tem dúvidas? Manda pra gente faz questão de responder aqui as suas dúvidas, porque agora vamos a uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta para responder a sua participação, a sua dúvida sobre o tema. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Aqui no nosso programa hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre a febre amarela. Você que está em casa, quer participar, quer interagir aqui conosco, aproveita a oportunidade, responde a nossa enquete. Lançamos já nossa pergunta de hoje, você vai conferir na sua tela aí a pergunta de hoje da nossa enquete. Olha só, a gente quer saber de você que está em casa, se você acredita que esse surto, né, que você ouve falar de febre amarela aqui no Brasil, vai atingir Pernambuco. Você acha que vai ter, né, alguma confirmação de caso de febre amarela aqui no nosso estado? Liga pra gente, 3424-1547, é a nossa linha interativa. Você pode responder nossa pergunta, mandar sua dúvida sobre o tema. Teremos o maior prazer em responder a sua participação. Você tem acesso ao WhatsApp, manda também sua participação através do 99177-4828, 99177-4828. Manda aí quantas dúvidas você tiver, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E agora a gente vai falar sobre alguns animais. A gente falou que o vetor da febre amarela é o mosquito, né? E muita gente está se confundindo por falta de informação, porque não quer buscar informações sobre o assunto e pensam, né, que o macaco, quando morre um macaco na região próxima à casa de muita gente, as pessoas estão tentando exterminar os outros macacos, mas muita atenção, porque o vetor da febre amarela não é o macaco, ele é vítima como nós, seres humanos. Vamos conferir aqui algumas fotografias, né, para você que está em casa conhecer algumas dessas espécies que podem, essa espécie aqui pode estar sendo vítima também, né, doutor Paulo? É bom que a gente deixe isso bem claro para a população. Aqui tem o macaco búgio, né, que pode ser vítima da febre amarela. Se vier a óbito próximo à área onde você mora, é bom você acionar, né, a vigilância ambiental, né, vigilância de saúde da sua área, para fazer um mapeamento de todo esse processo. Seguinte, na hora que você mata um macaco desse, a vigilância sanitária tem a obrigação de fazer teste para saber se ele estava ou não com febre amarela, tá certo? Então, aí vai ocupar o local de um macaco que realmente adoeceu e estava com febre amarela e vai atrasar os diagnósticos. Então, não se deve matar macaco. Temos outra espécie aqui para ilustrar, mostrar para você que está em casa. Outra espécie de macaco, macaco prego, né? Olha só. Se vê um macaco prego por aí, não vá tentar matar, nem agredir. Essa não é a solução. Cuide do seu quintal, né? Mobilize seus vizinhos, né? Converse mais. É importante ter essa conversa. Se você tem essa informação, você pode multiplicar a informação. Custa nada, né, Margarete? Conversar com os vizinhos, falar sobre imunização, falar sobre coisas úteis, ao invés de estar agredindo os animais. É verdade. Ok, vamos agora seguir aqui com várias participações, vamos responder as perguntas. Muitas dúvidas estão chegando através da linha interativa, através do WhatsApp também. E vamos aqui a primeira dúvida que chegou através do nosso WhatsApp. A dúvida é da Ivana, ela que mora em Vitória de Santo Antão. Ela fala o seguinte: a filha dela teve icterícia, né, ao nascer. Hoje ela tem 20 anos. Ela quer saber se deve se preocupar, já que naquela época pouco se falava sobre o assunto. E eu acho que essa dúvida da icterícia é porque a gente falou que o nome febre amarela vem da icterícia, que é um dos sinais que a pessoa está com a doença, né, doutor? Mas a icterícia é causada por uma infinidade de doenças, não é só pela febre amarela, certo? A icterícia do recém-nascido, às vezes é fisiológica, faz parte do desenvolvimento dele, e algumas vezes é por incompatibilidade de sangue da mãe com o filho. Mas passou, não tem. Já está com 20 anos, o problema foi lá na infância, não tem nada a ver com febre amarela, não. Nada a ver com febre amarela e não tem sequela.
Ok, temos a próxima participação, Georgina Gomes, ela tem 75 anos e ela fala que vai no mês de maio, né, para o Rio de Janeiro. O que devo fazer, o que devo saber sobre a febre amarela? O Rio de Janeiro não é um estado que tem registrado casos, né, ou alguns poucos casos de febre amarela suspeitos. O Rio de Janeiro ele está considerado como área de risco. Área de risco. No caso dela, por ser idosa, ela deverá procurar o médico que assistente dela para ele poder fazer o risco-benefício e fazer a indicação ou não da vacina. Isso lembrando sempre 10 dias antes da viagem. Temos aqui a participação da Lucineide, ela que é de Guabiraba. Ela gostaria de saber se precisa tomar a vacina, né? Pois ela vai viajar para Natal, no Rio Grande do Norte. Para esse estado, tem a recomendação de se vacinar ou ela não precisa? Não, ele não está enquadrado em área de risco. E a telespectadora quer saber quais postos, né, que a gente poderia repassar onde está sendo feita essa vacinação. Temos mais de 8 postos, né, que estão sendo para fazer a vacina de febre amarela, né? E assim, um dos Lessa de Andrade, né, o posto Albert Seib, o IMIP, Dom Miguel Valverde e também o posto Romildo Gomes, o CISAM e outros. Ok. Aí, quem não mora no Recife, né, pode procurar esses postos também ou só quem mora no Recife que pode fazer essa imunização nos postos? Pode procurar, sim, porque até mesmo, né, o SUS, né, Saúde para Todos, e todos têm direito a tomar vacina independente de onde seja. Ok. Marcos Alexandre, de Pau Amarelo, Paulista, gostaria de saber várias coisas. Ele coloca aqui vários pontos. Primeiro ponto, quais são as manifestações da febre amarela na fase ali mais branda? Vamos revisar para ele compreender melhor. Na fase branda da doença. Na fase branda da doença, ela pode passar até despercebida. Existem vários casos de febre amarela que, na verdade, só pode ser com sintomas leves, né? Uma dor de cabeça, uma febre baixa, alguma coisa. Então, na verdade, a gente só tem notícia daqueles casos mais graves que chegam ao hospital. E que chegam ao hospital numa área que está circulando o vírus, né? Então, a forma mais branda você vai ter febre, você vai ter como uma gripe, ou uma dengue mais leve, ou uma virose. Esse vírus, o outro tópico que ele fala, né? Ele queria saber se o vírus da febre amarela, ele pode apresentar mutações? Bem, qualquer vírus pode apresentar mutações, mas até agora não se tem notícia. Ok, próxima pergunta. A pessoa não se identificou, mas quer saber se o seguinte: quem tem doenças crônicas pode tomar vacina? Dependendo, né? Nesse caso, deverá ser avaliado pelo médico. Próxima participação, Josivaldo Gomes, do bairro da Várzea. Gostaria de saber se as pessoas que vêm de área de risco, né, e vêm para a nossa cidade, como é que posso me prevenir, né, da febre amarela? Se essas pessoas que vêm agora nesse período... Essas pessoas que vêm da área de risco, elas foram vacinadas. Né? Então ele precisa ficar despreocupado, né? Ok. Próximo ponto, outra pergunta. Perguntar ao infectologista se as pessoas que têm doenças autoimunes adquiridas, né, podem tomar vacina, doutor? Vai depender do grau de imunossupressão que ele está, né? Porque ele toma, geralmente quem tem doença autoimune tomam drogas imunossupressoras para inibir essa autoimunidade. E aí quem vai definir é o médico que acompanha ele. Essa é a dúvida da Nadilene, né? Ela manda outra pergunta. Quem tem a miastenia, doutor, o senhor conhece, já ouviu falar? Porque às vezes o corretor ortográfico muda aqui algumas palavras. É uma miastenia grave. Pode tomar a vacina? Vai depender das drogas que ela usa. Nesses casos, sempre é interessante procurar o médico que acompanha o paciente daquela doença para saber se ele pode ou não tomar a vacina. Outra participação, Fernanda, ela que mora aqui no Recife. Quem tem artrite, né, reumatoide, pode tomar a vacina contra a febre amarela? Se ele toma imunossupressor, o que vai definir é o médico, o reumatologista. É muito importante essa conversa com o médico, né? Todas as informações que a gente repassa para deixar as pessoas mais informadas sobre o tema, mas é bom que fique claro que não substitui a consulta, né? Fazer uma avaliação desse paciente, se vai precisar viajar,
para ver se precisa ou não dessa dose. Exato, até porque as situações não são fechadas, então depende de cada paciente. Então, cada paciente depende do seu médico. Uhum. Sobre tratamento, a gente explicou, né, no decorrer do nosso programa, não tem um tratamento específico para a febre amarela. Não. Então, é só suporte, né? É hidratar o paciente, dar sangue se ele precisar, fazer diálise quando os rins não estão funcionando, e aí vai todas as medidas de um paciente grave. Uhum. E qual o impacto, né, da febre amarela? Tem um impacto significativo para essas regiões, doutor? E para a gente aqui do Brasil, né? Pernambuco não tem nenhum caso confirmado, mas tem impactos nessas áreas? As pessoas deixam de ir para essas áreas. Primeiro, o impacto financeiro, né? As pessoas param de marcar viagens para São Paulo, para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou de vir para o Brasil quando se tem um número muito significativo, né? 81 óbitos por conta da febre amarela. Isso depende de cada pessoa, né? E depende da necessidade da viagem. Mas lembrar que morreu mais gente de dengue e chikungunya do que de febre amarela, então. Ok. Quer participar, quer mandar perguntas, a gente vai reforçar mais uma vez aqui o número do nosso WhatsApp, porque esse número mudou, é um número novo, então você pode ligar para a gente, 99177-4828, 99177-4828. Aproveita a oportunidade, manda aí sua dúvida, sua participação, que a gente vai ler e responder para você, querido telespectador. Temos aqui outra pergunta que a gente já respondeu sobre isso, mas reforça. Que a pessoa quer saber se está com muito medo e está pensando que a febre amarela é contagiosa. A gente reforça que não é contagiosa, doutor, não é uma doença contagiosa. Não, quem transmite é o mosquito, né? E tem assim uma época do ano, né, uma doença sazonal, uma época do ano em que tem uma incidência maior, porque a gente viu um aumento significativo de julho do ano passado até hoje, né, até, no caso, o último boletim, até a última terça-feira foi divulgado. Subiu para 213 o número de pacientes com a doença, 81 óbitos. De julho para cá, segundo semestre do ano passado para cá, é uma doença sazonal? A gente vai se preocupar mais agora no começo do ano? Ou se não controlar, vai continuar subindo, né, o número de casos e de óbitos? A tendência agora, já que o país está todo em alerta, né, é que os números de casos e de óbitos vá diminuindo por conta da vacinação da população protegida. Mas ela está mais ligada à multiplicação do mosquito. Tudo que facilitar a multiplicação do mosquito facilita dele transmitir a doença e ter mais casos. Até porque, tem um dado interessante, o mosquito contaminado, ela transmite para os filhotes. Né? Os mosquitos nascem já contaminados com o vírus da febre amarela e de outros vírus e transmitem a doença também. Demorou muito, né, para o país se mobilizar contra a febre amarela? Como é que você avalia, Margarete? Ou não tinha surto, não tinha necessidade de se falar de febre amarela, começou alguns casos tímidos assim, né, poucos casos, aí teve um pouco de corpo mole para começar a efetivar, vacinar e tomar medidas, né, contra a febre amarela. Como é que você avalia? Não, na verdade, né, durante esse período, geralmente de janeiro a fevereiro, há muita procura, né, da vacina, né? E assim, tudo está sendo feito de acordo, né, com todos os estudos epidemiológicos e está sendo realizada a vacinação conforme a necessidade, né? Qual a sua opinião, doutor Paulo? Veja bem, a febre amarela existe no Brasil há muito tempo, né? Existe, e em áreas ela existe permanentemente, né? É uma doença que a gente chama endêmica, está sempre ocorrendo no caso. Então, a vigilância é muito grande, né? Agora, de repente, surge num local que não existia, até que você monte todo o esquema de vacinação da população, não é uma coisa do dia para o outro. Né? Apesar de já estar se esperando, quer dizer, muita coisa já estava tudo programado, que já estava se esperando que ela pudesse ocorrer por conta da população que está invadindo as florestas, né? Está indo morar mais perto das florestas, justamente onde tem os mosquitos contaminados. Quando se fala de um surto, né, com essa proporção toda, existe ali uma origem para esse surto, doutor? A origem é a circulação do vírus nos mosquitos, né? Não foi erradicada por completo, é por isso? Ela não pode ser erradicada porque ela não depende do homem, né? Ela passa para outros animais e depende do mosquito. Você não, ela pode ser uma doença controlada, né?
Ok, vou pedir licença agora aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muitas outras informações, tem receita do dia com a gastrônoma Luciana Luna no próximo bloco aqui do nosso programa. Agora a gente vai a uma rápida pausa e até já! Voltamos com mais assunto do dia e já vamos direto aprender um bolo formigueiro. Quem vai nos ensinar a preparar esse bolo formigueiro é a gastrônoma Luciana Luna. Fique atento e bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? O Receita do dia de hoje vai ensinar como fazer um bolo caseiro bem tradicional que você pode servir no lanche da tarde com aquele cafezinho. Deu até água na boca. Nós vamos aprender a fazer um bolo formigueiro. Então pegue papel e caneta e anote essa receita bem direitinho. Nesta receita nós vamos precisar de 5 ovos, 200 gramas de margarina, 150 gramas de açúcar, 300 gramas de farinha de trigo, 200 ml de leite, 150 gramas de confeito de chocolate, 50 gramas de coco ralado e 1 colher de sopa de fermento. Nós vamos começar a receita de hoje colocando na batedeira os ovos, a margarina e o açúcar e vamos bater até ficar um creme bem clarinho. Após bater por cerca de 8 minutinhos, nós vamos acrescentar a farinha de trigo e o leite. Agora nós vamos bater apenas para misturar. O próximo passo é acrescentar o fermento e também bater só para misturar. Está pronta a nossa massa. Nós vamos só finalizar com os confeitos de chocolate e o coco ralado. Agora eu vou misturar tudo. Está pronta a nossa massa. Agora eu vou colocá-la numa forma untada e enfarinhada e levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. O bolo já está pronto, agora eu vou retirá-lo do forno. Esta foi a nossa receita de hoje. O que eu posso adiantar para vocês é que o cheirinho está incrível. E agora é só servir. Olha só, mais uma dica muito fácil, prática, você pode fazer aí na sua casa. E a gente agradece a Luciana Luna por mais uma parceria, mais uma orientação aqui no nosso programa. Luciana Luna, obrigado por essa receita. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Olha só, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa dica, essa receita no quadro Receita do Dia. E agora a gente segue em frente para conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte!
Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às vagas que vamos conferir a partir deste momento. A princípio, tem 5 vagas para auxiliar administrativo, 5 oportunidades para auxiliar administrativo. Para preencher uma dessas vagas, a exigência, anote, ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 967. São 5 vagas para auxiliar administrativo. Vamos conferir juntos agora, tem 20 vagas para inspetor de qualidade, isso para trabalhar na área da indústria, né? Inspetor de qualidade, 20 vagas, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 957 é o salário, são 20 vagas. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos agora, olha só, tem 13 vagas para metrologista, ensino médio completo, é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário, 13 vagas para metrologista. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez desejo a você muito boa sorte. E agora a gente segue aqui falando um pouco mais sobre febre amarela e vamos conferir agora as participações. Várias pessoas mandaram perguntas através da linha interativa, através também do nosso WhatsApp. Vamos conferir juntos aqui a primeira participação do WhatsApp nesse bloco do programa. A dúvida é da Juliana. Juliana mora em Jaboatão, quer saber o seguinte: o saguim, que é muito comum aqui na nossa área, ela quer saber se ele pode também transmitir a febre amarela. Não, a gente já disse que macaco nem saguim não transmite a febre amarela. Ele pode pegar a febre amarela, o mosquito contaminado morder ele, e aí ele vai, se ele adquirir e morrer, ele vai sinalizar que tem febre amarela naquela região. Aí reafirmando, não mate nem os macacos nem os saguins, que eles são nossos aliados. Que fique muito bem claro isso, não vá, né, matar, nem espancar esses animais, nem atirar pedras, né, que a gente vê muitos casos no nosso país, infelizmente, as pessoas agredindo esses animais. E essa não é a solução. A solução racional é você procurar um posto de vacinação se você vai, né, para alguma área onde tem uma incidência maior de casos de febre amarela. E por falar em vacinação, né, e com o aumento das áreas, né, de recomendação da vacina, o governo brasileiro ele decidiu fracionar essa vacina, que era de 0,5 ml para 0,1. É uma dose padrão. E desde 2014 é considerada a dose única com duração por toda a vida. No caso, essa dose única que foi fracionada, e a gente lembra, em pronunciamento oficial, o ministro da Saúde, ele disse, o Ricardo Barros, ele afirmou que esse fracionamento é seguro, mas emergencial, que isso fique bem claro. Na nossa região aqui, Pernambuco, nosso estado, não tem fracionamento dessa vacina, não houve necessidade de fazer isso, né, Margarete? Porque assim, considerando, né, que a quantidade, né, de pessoas que necessita tomar vacina, são aquelas pessoas que vão viajar, né, para a área considerada em risco, é bem menor do que aquelas cidades, né, que são consideradas de risco. Então, assim, Pernambuco não está fracionando dose, né? A dose geralmente 0,5 ml. Essa é a padrão que dura para o resto da vida. No caso desses locais onde fraciona, né, não está considerando no início agora, no momento, que seja para o resto da vida, né? Faz um reforço com 8 anos. Ok. Ótima explicação. Vamos conferir agora a primeira dúvida que chegou através da nossa linha interativa. A Claudeci de Medeiros de Olinda tem 55 anos, diz o seguinte: vou viajar para São Paulo em junho ainda. Gostaria de saber se devo tomar a vacina. Sim, né? A vacina ela deverá ser tomada com um prazo mínimo de 10 dias antes da viagem. Então, 10 dias antes de eu viajar, eu devo procurar tomar a vacina.
Ok, vamos à próxima participação. Outra dúvida através da linha interativa. Ainoan, né? Ainoan Gomes de Camaragibe, 38 anos, quer saber o seguinte: se tem alguma orientação para evitar a visitação de zoológicos? Tem alguma recomendação? Aqui na nossa região, por enquanto, ainda não. Né? Mas, de qualquer jeito, veja bem, lembrando que existe a zika, existe o dengue, existe a chikungunya. Então, lá tem mosquitos. Então, se proteger contra a picada de mosquito. Ok, temos uma imagem agora, né, muito ilustrativa para você que está em casa compreender melhor o assunto. Como é que ocorre a infecção da febre amarela? Vamos conferir aqui para ficar mais uma vez claro, né, doutor? O principal vetor é o mosquito. No caso, esse mosquito não vai ser o Aedes aegypti aqui, né, doutor, no nosso país. É outro mosquito. Possa ser que ele venha transmitir, mas hoje não é o Aedes aegypti. Ele vai morder o indivíduo, o ser humano, e vai transmitir para outro ser humano. No macaco, na verdade, ele não carrega o vírus da febre amarela, né? O mosquito morde ele, transmite a febre amarela para ele e morde o ser humano e transmite a febre amarela para o ser humano. A gente lembra, né, dos sintomas, os principais: vômito, dores no corpo e também hemorragias. Em todos os casos existe essa hemorragia? Não, só nos casos graves, né? Nos casos da febre amarela, onde você fica com icterícia, porque o fígado ele produz as substâncias que fazem a coagulação do sangue. A gente lembra agora as formas, né, de prevenir. Nunca é demais a gente reforçar. Vamos à próxima imagem agora para você, formas de prevenção da febre amarela. Primeiro, que a gente bem falou aqui no nosso programa, tomar vacina se existe a necessidade, se você avalia o custo-benefício, se vai precisar ou não, né, Margarete? Tem que avaliar isso. Exatamente. E sempre lembrando e reforçando, né, que a necessidade é só se for, no caso de Pernambuco, só quem vai viajar para a área de risco. Próximo ponto, você não descuidar, né, com essa questão de lixos, de entulhos, de pneus e muitas outras coisas que a gente às vezes ainda insiste, né, em deixar em casa, em guardar, acumular muitas coisas. Então, para evitar a proliferação do mosquito e também do Aedes aegypti, que a gente ainda vive, né, um momento em que está sendo transmitido dengue, chikungunya e o zika vírus, né, doutor? Exato. Nunca descuidar. Manter esse cuidado é permanente, não é? Não só cobrar do poder público. Sim, porque é impossível para qualquer governo de qualquer país visitar todas as casas e saber se tem fome. Então, você que deve ser o fiscal da sua casa, da sua rua, se reunir com os vizinhos e cuidar. Né? E se existir, né, no caso, a suspeita de que o macaco esteja infectado, quem deve observar? É o morador daquela região ou ele deve acionar logo o poder público, né? Quem é responsável por fazer essa fiscalização? Observar o comportamento dos macacos é uma orientação, os macacos hospedeiros do vírus da doença, mas quem é que deve fazer isso? Quem é que faz isso na prática? É o sistema de vigilância da saúde. A vigilância epidemiológica, né, deve ser acionada. Se você encontrar qualquer macaco morto ou com aspecto de doente, comunicar a Secretaria de Saúde. Ok, vamos seguir aqui com mais participações através do nosso WhatsApp, 99177-4828, 99177-4828. A participação agora, o senhor não se identificou, mas disse que a mãe dela tem 44 anos, vai viajar, né, para São Paulo, tem pressão alta. Pode tomar vacina, quem tem hipertensão arterial? Pode sim, a vacina ela não é contraindicada para hipertenso, não. Só se ela tiver alguma outra doença associada. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Tem muita gente ainda mandando essa dúvida sobre o tema e a gente segue aqui. O tratamento a gente já explicou que não tem nenhum tratamento específico, vai se tratando, no caso, se apresentou náuseas, toma uma medicação para controlar essas náuseas, é mais ou menos assim, né, doutor? Vai se tratando sintomas e os agravamentos, né? Quando o paciente ele é mais jovem, ele tem uma reação mais rápida, né, a esse tratamento que é feito e consegue se livrar um pouco mais rápido da febre amarela? Bem, existem dois fatores a analisar. Primeiro é que os mais jovens têm uma imunidade melhor, né? Então a tendência pode ser. Mas, ao mesmo tempo, os mais jovens também se expõem mais, né? Então fica difícil você afirmar. Mas a tendência é que as pessoas que têm uma imunidade boa tenham uma resposta melhor.
Ok, você que está em casa, quer participar, 991774828 é o nosso WhatsApp, manda aqui sua participação, estamos lendo ao vivo, respondendo. A Juliana agora tem uma participação, tem uma pergunta, e ela quer saber o seguinte, sobre o saguim de novo, né? Ele também está propício a ser picado e transmitir a doença? O saguim, ele... É porque é mais visto na nossa região, né, doutor? Pois é, o saguim. Ele não é tanto quanto o macaco, mas ele é um primata e todos os primatas não humanos, eles podem também adquirir o vírus da febre amarela, certo? Então, eles são sempre indicadores de que o vírus está circulando, né? Ele adquire, morre e você nota que tem vírus ali, então tem que vacinar toda a população da área. Ok, nossa produção vai passar agora uma pergunta que chegou através da linha interativa. A nossa produtora Tânia Silva está a postos agora para ver de quem é a próxima pergunta, a próxima participação que chegou através da nossa linha interativa. Jane de Oliveira ligou para a gente e mandou a seguinte pergunta. Era de Cachoeiro Seco e disse o seguinte, olha só a pergunta da Jane. Tem idosos em casas e se deve levar todos esses idosos para os postos para se vacinar, porque está sendo bombardeada por informações de que o Brasil está em surto de febre amarela. Orientar ela que ela primeiro mantenha calma, veja, né, o que de informação que ela está absorvendo, o que é correto, o que não é. Ela não precisa levar todos os idosos para cá para se vacinar. Lembrando que a vacina ela só está sendo indicada aqui no nosso estado para pessoas que vão viajar para a área de risco. É uma das... Em relação aos idosos, se caso os idosos forem viajar para a área de risco, deverá procurar o seu médico assistente para que ele avalie o risco-benefício e faça a indicação da vacina. E para acalmar ela, dizer que o Brasil, grande parte do Brasil, mas Pernambuco não está nessa área. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação que chegou através do 3424-1547, nossa linha interativa. E a próxima pergunta é de quem, produção? Vânia Silva ligou para a gente, quer saber o seguinte, tem 30 anos de idade, tem crianças de 2 anos em casa, vai viajar para o Rio de Janeiro. Quer saber qual recomendação? Tem indicação, ela deverá procurar um dos postos de referência da vacina febre amarela, levando um comprovante de viagem, né, como bilhete de passagem, hospedagem, ou comprovante de residência para qual ela vai se instalar. E as crianças poderão ser vacinadas a partir dos 9 meses. Outra pergunta interessante, a pessoa quer saber se o desequilíbrio ambiental, né, tem uma certa responsabilidade pela epidemia? Com certeza, né? Porque aí o homem começa a ir próximo da floresta onde existe o mosquito que transmite a febre amarela. Faz sentido, né, tanta preocupação por parte da população com a segurança da vacina, doutor? Veja bem, a gente viu com a segurança de qualquer vacina, né? E aí, por isso que a gente sempre diz, se você tem algum problema de saúde, você só toma vacina com recomendação médica, não é? Mas, como eu falei no início, qualquer vacina, qualquer medicamento pode ter efeito colateral. Então, não é se o risco, sempre se vacina quando o risco de adquirir a doença é maior do que algum efeito colateral que a vacina possa ter. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você acredita que o surto de febre amarela vai atingir Pernambuco? Olha só, 56% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, falaram que sim, que acreditam, que estão nessa expectativa, e eu acho que torcendo para que não aconteça, né? Tá falando que sim, que tem, né? Acredito que pode atingir Pernambuco esse surto. 44% falaram que não. A você que ligou e participou, a gente agradece aqui sua participação, sua audiência. A gente também agradece agora aos convidados. Estamos na reta final do programa. Queria agradecer a Margarete de La Ponte, ela que é enfermeira técnica, ela é do Programa de Imunização do Recife. O espaço agora fica aberto, Margarete, para as considerações finais. Pode ficar à vontade para o último recado. Lembrando, né, a todos que procurem os postos de referência para vacinação contra a febre amarela, aquelas pessoas que realmente têm a necessidade de se vacinar, aquelas pessoas que vão viajar para a área de risco.
Mais uma vez, obrigado, Margarete. Também queria agradecer ao Dr. Paulo Batista, infectologista, doutor, também professor universitário, professor da Universidade de Pernambuco, a UPE. Dr. Paulo, obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Lembrando que prevenir sempre a picada pelo Aedes aegypti, né? Continua, porque vai prevenir a febre amarela, vai prevenir também a dengue, a chikungunya e a zika. Mais uma vez, obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência, né, de todos os dias. E a gente lembra que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!